Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas. Nós vamos ler Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14 é o texto de nossa reflexão hoje. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15. Antes de você e eu lermos Lucas capítulo 14, versículos do 15 ao 24, eu quero trazer algumas explicações. Primeiro, é preciso que lembremos que Jesus ele contou essa parábola da grande ceia em uma ocasião onde ele estava tomando uma refeição, participando de uma refeição na casa de um fariseu. Os fariseus faziam parte, na verdade os fariseus era o grupo religioso, né? Os fariseus eram um grupo de pessoas que faziam parte do farisaísmo, e o farisaísmo ali era justamente o grupo religioso, na época de Jesus, que era o grupo religioso mais conservador, mais zeloso com as tradições religiosas judaicas. Eles tinham muitas cerimônias de purificação e coisas do tipo. Mas o ponto é que Jesus estava na casa daquele fariseu para participar de uma refeição. Naquela ocasião, Jesus realizou um milagre. Depois que ele realizou um milagre na casa daquele homem, ele deu um ensino acerca de privilégios que as pessoas podem ter em determinadas situações ou receber. E ele contou uma primeira história onde ele disse o seguinte: olha, quando vocês forem à casa de alguém participar de alguma cerimônia, participar de alguma festividade, ao invés de você procurar se assentar nos primeiros lugares, você procure se sentar nos últimos lugares, para que o dono da casa tenha a iniciativa de levar você para os primeiros lugares. Com isso, Jesus estava ensinando aquelas pessoas que os primeiros lugares era um privilégio que aqueles que se assentam neles recebiam ali do anfitrião. Jesus falou isso porque durante aquela refeição ele percebeu que um grupo de pessoas fazia questão de se sentarem ali nos primeiros lugares. Então ele deu este primeiro exemplo para mostrar que os primeiros lugares deveriam ser ocupados não por aqueles que acham que merecem os primeiros lugares, mas os primeiros lugares, na verdade, é um privilégio dado pelo dono da casa ou pelo anfitrião aos seus convidados. Em seguida, Jesus Cristo ele deu um outro exemplo. Ele disse o seguinte: olha, dentro ainda desse princípio de privilégios, ele deu um outro exemplo e disse: quando você for fazer um jantar, fazer um banquete, não convide as pessoas que têm condições de retribuir. Porque se você fizer um grande banquete e convidar outras pessoas que têm condições de lhe retribuir o grande banquete, você não terá honra alguma em relação àquilo que você fez. Porém, quando você for fazer um grande banquete, você convide aquelas pessoas que não têm condições de retribuir. Aí no versículo 14 do capítulo 14, Jesus diz assim: e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles aqui é os convidados para o banquete, com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberá na ressurreição dos justos. Então Jesus coloca isso e no verso 15 ele inicia uma parábola. E à luz desta parábola, nós vamos meditar sobre o tema
o privilégio da cidadania celestial. Agora nós vamos ler o texto de nossa reflexão, que nos diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino dos céus. Veja, Jesus Cristo antes havia dito que a pessoa que convida alguém que não tem condição de lhe oferecer um banquete para participar de um banquete que ele, ou seja, o anfitrião, organizou, essa pessoa é bem-aventurada porque ela receberá uma retribuição da parte de Deus. Claro que o que está em torno aqui do que Jesus está dizendo é algo muito mais amplo, né? Na verdade, aqui nós temos um princípio da justiça retributiva, que o nosso Deus, ele deseja que outras pessoas conheçam a graça dele através de nossas ações, conheçam o amor dele através de nossas ações e assim por diante. Então, no verso 14, Jesus Cristo fala sobre Deus retribuir as nossas ações, que faz com que outras pessoas possam conhecer alguns dos muitos atributos do Senhor nosso Deus. No verso 15, alguém se levantou no meio da reunião e disse: olha, bem-aventurado mesmo são aqueles que comerem pão no reino dos céus, ou seja, na pátria celestial, aqueles que tiverem o privilégio de participarem de uma ceia, de uma festividade no céu, na eternidade, esse sim será bem-aventurado. De fato, essa bem-aventurança, esse estado de felicidade mencionado aqui por este homem diante de Jesus, de fato é verdadeiro. Não há bem-aventurança maior, não há estado de felicidade maior do que o estado de felicidade que fará parte da vida daqueles que serão salvos por nosso Senhor Jesus Cristo e que haverão de morar na pátria celestial. Diante disso, Jesus contou uma parábola. Verso 16 diz assim: ele, porém, Jesus, esse ele, porém, é uma referência à reação de Jesus diante da fala do homem. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, a pedirem desculpas, a se justificarem. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusados. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Verso 23. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Essa é uma parábola muito rica e eu gostaria de chamar a sua preciosa atenção para 3 grupos que são apresentados aqui por Jesus Cristo nesta parábola. O primeiro grupo é justamente o grupo daqueles que são incapazes de atender
ao convite do homem que fez o grande banquete. Este grupo aqui é composto por aquele homem que disse que havia comprado terras, mas que não podia, e por essa razão não poderia comparecer à festividade daquele anfitrião. O segundo homem disse que tinha comprado alguns bois e que ele tinha que testar os bois, ver se os bois de fato eram bons, e o outro homem havia se casado. Todas estas justificativas eram justificativas infundadas, porque vejam bem, o primeiro homem havia comprado terrenos, terras. Se ele já havia comprado aquelas terras, ainda que ele não tivesse visto as terras antes, as terras já estariam em seu poder, já estavam em seu poder, e ele poderia ir conhecer as terras em um outro momento e assim ir participar da ceia para a qual ele foi convidado, do banquete para o qual ele foi convidado. O segundo homem, da mesma forma. Se ele já havia comprado os bois, levando em consideração que dificilmente alguém compraria um terreno no escuro sem conhecer, dificilmente alguém compraria bois, principalmente no primeiro século, onde tratava-se de ferramentas de trabalho, ninguém compraria bois sem conhecer os bois. E temos um outro exemplo da pessoa que casou-se recentemente. Ele diz, olha, eu casei aí recentemente e eu tenho que dar atenção à minha esposa. Essa justificativa também era uma justificativa infundada. Porque na cultura judaica, o homem, quando ele se casava, ele passava um período de 1 ano. E nesse período de 1 ano ele não trabalhava, porque ele poderia vir a acidentar-se no trabalho e deixar a viúva sem filhos. E ele também não podia servir ao serviço militar, porque correria risco de morte. Então, dentro da cultura daquela época, um homem quando casava, as famílias elas bancavam aquele novo casal por um período de 1 ano, para que o casal pudesse ter ali os seus filhos e o homem deixar a sua descendência na terra, caso ele viesse morrer muito recentemente ou logo aí após, um período após o seu casamento. O ponto é que todas as 3 justificativas foram justificativas sem fundamento, foram justificativas que mostraram justamente que aqueles homens não estavam preocupados com a honra, com o privilégio que eles haviam recebido através daquele convite, certo? Através daquele convite. Portanto, esse primeiro grupo de pessoas aqui, da parábola contada por Jesus, este primeiro grupo, eles revelam justamente, eles ilustram a falta de capacidade que o ser humano, por si só, tem de atender ao chamado de Deus. A Bíblia diz no livro dos Salmos que do céu olhou Deus para os filhos dos homens, para ver se havia pelo menos um que tivesse entendimento e pudesse buscar a Deus. A Bíblia diz que Deus não encontrou nenhum homem. Todos se extraviaram, ninguém buscava a Deus. A Bíblia ainda diz que todos os homens pecaram e destituídos, distantes, separados estão da glória de Deus. A palavra de Deus ainda nos ensina que o homem, ele está morto espiritualmente, e ele não tem como reagir positivamente por ele próprio, ele não tem como responder positivamente ao chamado de Deus em sua vida. Por essa razão, o homem vive voltado para a sua própria natureza. A natureza do homem é pecaminosa e por essa razão ele está inclinado justamente a fazer aquilo que a sua natureza está propensa a fazer. Portanto, este primeiro grupo, o grupo daqueles que procuraram se justificar com justificativas infundadas,
deve ser classificado aqui nesse texto sagrado como o grupo dos incapazes. Vejam bem, em primeiro lugar, o homem, o ser humano, em seu estado natural, antes do Espírito de Deus vir sobre ele e levá-lo ao novo nascimento, ele é incapaz de tornar-se um cidadão do reino de Deus. Versos de 16 a 20, eu vou ler mais uma vez, só para que a partir dessa explicação você possa ter uma noção mais ampla. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, a se justificarem, dizendo o porquê que eles não iam. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Todos estes 3 homens aqui, eles demonstraram que a sua vontade estava atrelada justamente àquilo que mais lhe dá prazer. Ou seja, aquilo que lhe proporciona realização, o das terras, o dos bois e o recém-casado. Ou seja, aquelas justificativas sem fundamento são justificativas que apontam justamente para nós, revela para nós o estado do homem sem Cristo. O homem sem Cristo, o ser humano sem Cristo, é alguém que é escravo de sua própria vontade. Ele não tem predisposição para atender ao chamado de Deus, por mais esplendoroso, por mais honroso que seja o chamado de Deus, mas o homem está impossibilitado porque ele está preso à sua natureza, incapaz de se voltar para a pessoa de Deus. Assim como aqueles homens usaram justificativas sem fundamento para não atenderem ao chamado do dono daquela grande festa, do Senhor que fez aquela grande festa, as pessoas sem Cristo, elas também não têm prontidão, elas não têm condições nelas próprias de se voltarem para Deus, atendendo ao chamado de Deus para as suas vidas. E dessa forma, elas não têm a menor possibilidade de tornarem-se cidadãos do reino dos céus. Lembrando, o nosso tema é o privilégio da cidadania celestial ou o privilégio da salvação eterna. A salvação eterna não é algo que vocês e eu recebemos pelo fato de termos respondido ao chamado de Deus sobre as nossas vidas. A nossa resposta ao chamado de Deus em nossas vidas é uma consequência de uma ação maior sobre as nossas vidas. Portanto, em primeiro lugar, o homem é incapaz de tornar-se um cidadão do reino de Deus. Segunda lição está no verso número 21, eu peço a sua preciosa atenção. Verso 21 diz assim: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Lembrando, o primeiro grupo era o grupo dos incapazes de responder ao convite. O segundo grupo
é justamente o grupo dos indignos. Vejam que o primeiro grupo era incapaz de atender o convite, porque ambos os homens convidados estavam presos aos seus próprios desejos, à sua própria natureza. O segundo grupo é catalogado como pessoas aqui maltrapilhas, como pessoas defeituosas fisicamente falando, e este era o tipo de pessoa que ninguém jamais convidaria para participar de uma festa cheia de honrarias, em se tratando de pessoas com deficiências físicas. E tendo em vista que no primeiro século havia um preconceito muito maior do que o que ainda há hoje com pessoas que têm limitações físicas. Então, essas pessoas aqui são tidas no texto sagrado como um grupo de pessoas indignas. Por isso, eles pegavam, veja o que é que diz o verso 21, voltando: o servo tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Eram pessoas que ficavam às margens da sociedade, em lugares isolados. Muitas delas viviam suas vidas de mendigar. Este era o tipo de gente que estava sendo convidado aqui para participar dessa grande ceia. Então, em primeiro lugar, o homem por si só é incapaz de tornar-se um cidadão do reino dos céus. Em segundo lugar, o homem por si só é alguém indigno de tornar-se um cidadão do reino dos céus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o que nós merecemos por causa do nosso estado de pecado é justamente a morte. Nós somos indignos de nos tornarmos cidadãos do reino dos céus. Não há nada em nós que possa atrair a atenção de Deus, no sentido de Deus olhar para nós e dizer algo do tipo: olha, essa pessoa é tão especial, mas tão especial, que ela merece a cidadania celestial. Você não merece, eu não mereço, ninguém merece a cidadania celestial. A cidadania celestial, como nós vamos ver em terceiro lugar, nos versos 23 e 24, a cidadania celestial é o resultado do exercício da livre e irresistível graça de Deus. O primeiro grupo é o grupo dos incapazes de atender ao convite do anfitrião da festa. O segundo grupo é o grupo dos indignos de estarem na festa do anfitrião. Agora vejam, o terceiro grupo está aí, no verso 23, eu chamo, verso 23 e 24, e eu chamo aí a sua preciosa atenção. Olha o que diz aí o texto: respondeu-lhe o Senhor: saí pelos caminhos e atalhos, e obriga, preste bem atenção no verbo obrigar, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Em terceiro e último lugar, a cidadania celestial, ela é o exercício da livre e irresistível graça de Deus. Vejam que o segundo grupo, o terceiro grupo, diferentemente do primeiro e do segundo, ele foi levado à casa do anfitrião à força. E o texto diz aí, obriga. O Senhor disse ao seu servo: obriga a estas pessoas que estão nas ruas, nos becos, em lugares inóspitos, obrigue elas a virem para o meu banquete. Há algo interessante na palavra de Deus, que é o ensino da graça irresistível do Senhor nosso Deus. Quando
o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e gera em nós o novo nascimento, faz de nós uma nova criatura, essa obra de Deus, ela é algo que a nossa natureza não consegue corresponder, no sentido de dizer o seguinte, que a nossa natureza ela é neutra no fato de não participar deste milagre do novo nascimento. A nossa natureza também é indigna disso, mas Deus, por meio de sua graça, por meio da operação do seu Santo Espírito, Ele vem sobre nós e Ele nos chama irresistivelmente. Ele nos leva, ainda que seja contrário, ainda que este convite seja contrário à nossa natureza pecaminosa, no momento em que o Espírito de Deus opera em nós, Ele age irresistivelmente. Nós não temos como resistir a este chamado gracioso de Deus para nos tornarmos cidadãos da pátria celestial. Queridos irmãos e irmãs, é por essa razão que a cidadania celestial é um privilégio. Porque você e eu não temos como responder a este convite, nós somos incapazes de responder a este convite para recebermos a cidadania celestial. Nós somos indignos de receber a cidadania celestial, mas Deus, mediante o seu Espírito Santo, Ele trabalha em nós, Ele nos constrange de uma forma que nós não nos sentimos invadidos e nós reagimos positivamente ao glorioso e gracioso amor de Deus que nos é revelado através de Jesus Cristo. Por essa razão, vocês e eu não temos por que ter esperança na pessoa de Jesus, como disse Paulo, somente no tempo presente. Paulo disse assim, se a nossa esperança em Jesus se limita a esta vida ou ao tempo presente, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas a nossa esperança em Jesus, ela se estende para a eternidade. É Jesus Cristo quem pode nos dar a esperança de que teremos a cidadania celestial, a salvação eterna, o perdão divino. E isso chegará a você e a mim irresistivelmente. Você e eu não temos como resistir a este chamado de Deus para participarmos desta cidadania celestial, deste banquete esplêndido que nós desfrutaremos dele por causa de Jesus na eternidade. A Bíblia Sagrada nos ensina algo interessante. No capítulo 1 do Evangelho de João, diz assim, o relato bíblico: Jesus veio para os que eram seus, uma referência à revelação de Jesus aos judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Que maravilha! Aqueles que tiveram o privilégio de serem os portadores dos oráculos de Deus, da revelação primária de Deus, rejeitaram o próprio Deus. E isso revela para nós a incapacidade do homem de reagir positivamente ao chamado de Deus em sua vida. Mesmo o próprio Deus tendo se feito carne, mesmo o próprio Deus tendo habitado entre eles o rejeitaram. Por quê? Porque a sua natureza era incapaz de reconhecê-los. Eles estavam cegos espiritualmente, eles estavam mortos espiritualmente. O exemplo da parábola do primeiro grupo, o grupo dos incapazes. Segundo grupo, o grupo dos indignos. O grupo dos indignos aqui deve ser visto como o grupo dos gentios, aqueles que não faziam parte da comunidade judaica, aqueles que não foram
portadores dos oráculos de Deus, das primeiras revelações do Deus Todo-Poderoso. Esse gentio é você e eu, todos aqueles que não nascemos na comunidade judaica, na comunidade israelita. Nós somos indignos. Você tinha os incapazes, que embora vivendo dentro de um contexto, vamos dizer assim, admirável, a sua natureza fez com que eles rejeitassem o convite do Senhor da parábola. Nós temos aqui os indignos, isso revela a indignidade de todos os povos de um modo geral, mas de modo mais específico, os gentios, que não vieram de uma comunidade religiosa como os fariseus do primeiro século, mas nós temos de fato o checkmate, a conclusão de nosso Senhor Jesus Cristo acerca deste maravilhoso privilégio. Quando ele mostra os dois grupos, o primeiro grupo, o grupo dos incapazes, o segundo grupo, o grupo dos indignos. Essas duas deficiências fazem parte da vida de todos os seres humanos. Todos nós somos incapazes de responder positivamente a Deus, todos nós somos indignos do perdão de Deus, mas há algo extraordinário no qual vocês e eu devemos depositar a esperança. O chamado de Deus para a sua vida e para a minha vida, para que tenhamos a cidadania celestial, o perdão de Deus, para que possamos habitar na pátria celestial. Este chamado é o resultado da livre e irresistível graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Que coisa extraordinária. Neste momento, eu gostaria de convidar você a refletir sobre o privilégio da cidadania celestial. Lembre-se, a nossa esperança em Cristo não limita-se ao tempo presente. Nós podemos ter esperança em Jesus no presente tempo, mas também podemos e devemos depositar a nossa esperança em Jesus para a vida eterna. Vamos cantar ao nome do nosso Deus nesse momento. Aos nossos pais mostrou, não se esqueceu da aliança, pra livres do medo adorar e o servir em todo viver. Nos salvou, graça nos alcançou, com amor fizeste-nos povo teu, trouxe a nós pleno perdão, pois tu és bendito Deus. Do alto o Senhor virá nos visitar, nascerá o sol do seu amor, estrelas vencerá com sua luz, guiará os nossos pés à paz. Nos salvou, da graça nos alcançou, com amor fizeste-nos povo teu, trouxe a nós pleno perdão, pois tu és
Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais uma live. Nós vamos, nesse momento, orar, pedindo a Deus que nos dê uma semana de paz. Deus, nós te agradecemos por este tempo de louvor e adoração ao teu santo nome. Te agradecemos por cada vida alcançada através desta live. Te pedimos que o Senhor continue abençoando a cada uma delas. Pai, queremos rogar-te neste momento que o Senhor nos conceda uma semana de paz, uma semana grandemente abençoada pelo teu Santo Espírito. Ó Deus querido, nos ajude a em tudo nos firmarmos cada vez mais na pessoa de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, ajude-nos a viver em santidade. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém.